Mas você estava falando, você citou um termo que provavelmente é a origem do começo da nossa descoberta, da nossa como humanidade, de interação com substâncias, principalmente substâncias produzidas por outros organismos, e em especial plantas. Então, o exemplo que eu tinha dado é um exemplo que é famoso do Antigo Egito, do uso de cascas de salgueiro para dor. Então, hoje a gente sabe que tem compostos na casca do salgueiro que são usados em remédios modernos. Então, eles falam de ácido acetil salicílico, por exemplo, que é produzido pela planta no seu metabolismo secundário e que há milhares de anos os egípcios já sabiam que, eu tô com dor, eu vou lá, pego a casca, mastigo a casca e eu vou ter acesso a essa substância e a minha dor vai diminuir. E o outro exemplo que é aqui da América do Sul, as folhas de coca. Que os povos originários usavam para dar mais energia ou para altitude, que a gente tinha falado, para suportar os efeitos da altitude. Isso é um exemplo de interação nossa que foram meio descobertas por tentativa e erro no passado e que são usados até hoje. Então, os povos ainda mastigam folha de coca. Às vezes até olhando os bichos, né? Às vezes até aprendendo com os bichos que estão comendo. Vendo, olha, fulaninho... Vocês tinham contado um exemplo desses num dos programas aqui do Três Elementos? Ai, não lembro o pessoal... batata. Isso, não era batata? Batata, isso, foi a batata. Exato. Com as lhamas. Com as lhamas, por observação dos bichos, você sabe lidar com aquilo. A diferença que a gente tem hoje, por que a gente começa falando que a gente não deve se automedicar? Porque eu não preciso mais fazer as coisas por tentativa e erro. Então, tem o método científico, e o método científico criou modelos, criou mecanismos para falar assim, será que a casca do salgueiro realmente funciona? E aí eu não preciso mascar mais a casca do salgueiro. Agora eu posso purificar aquela substância que funciona. Eu não preciso ter um salgueiro na minha casa para ter acesso àquele analgésico. Eu posso pegar e purificar aquela substância e tomar na forma de comprimido. E eu também tenho profissionais que conseguem olhar para aqueles sintomas ou para aquelas doenças que eu tenho e me falar, usa a substância A, usa a substância B por tanto tempo, que isso vai te ajudar. E na quantidade adequada, Perfeito. né? Porque apesar de muitos compostos serem de origem vegetal, né? E as plantas produzem muitos compostos para elas se defenderem, que a gente usa daí como remédio ou formas de tratamento, quando a gente faz o chá, a gente não sabe quanto tem ali. Não sabe quanto tem na planta, quanto tem no chá, quanto tem em lugar nenhum, né? E não tem, como você falou, o composto isolado, que é efetivo para aquilo. Vem outros compostos que podem ou fazer mal ou não fazer nada. E aí, quando tem o remédio purificado, isolado, na concentração certinha, é mais seguro. Mas pensando assim, talvez não seja só a gente, né? A gente tem visto agora algumas notícias mostrando que parece que tem outros organismos, outros animais que também conseguem fazer isso. Então, o meu gato come grama. A bolacha também. Come grama. Você põe ele lá fora, lá, ele joga a graminha lá, ele come com aqueles dentinhos do fundo assim, aí depois vomita. Aquela vomitada, aquela geleca. Essa é a pior parte, né? A vomitada. Então, porque o problema não é vomitar. O problema é que vomita e não limpa. Não vai ali na área de serviço e pega um paninho pra limpar. E nem dá pra reclamar de gato, que pelo menos cocô ele enterra. É verdade. É um bicho que vai... Agora, o cachorro, isso é interessante, porque o gato ainda come a grama, sei lá se é digestivo, mas o cachorro é só quando ele tá mal. Quando ele tá mal ele tende a comer mais. Exato, ele não come planta se ele não tivesse sentindo mal. Se ele tivesse sentindo mal... Talvez seja um remedinho, né? Talvez tenha um efeito gostosinho, sei lá. Eu tinha encontrado uns trabalhos, umas teses falando sobre por que o cachorro come grama, mas eu ainda não li. Tá. O que eu fui ler... Camila. Perdão. Não. Agora estamos curiosos. Teremos que fazer outro episódio falando por que cachorro come grama. Não, eu não sei nem se chega numa resposta. Nem sabe se tem conclusão, né? Aí vai ser pior ainda pra você, hein? É bom você ter uma resposta. É bom. Não, mas aí eu fui ler outras coisas sobre automedicação em animais. Tá. Uma das coisas que eu achei mais curiosa foi insetos. Porque a gente sempre pensa em mamífero, né? Eu vou pensar em primata, vou pensar em bicho parecido comigo. Então, mas inseto... Primeiro, se pegar abelha produzindo própolis, que ela vai lá, coleta resina para fazer a argamassa da colmeia, né? Que ela vai fazer com própolis em geral e cera. Aquilo já é
super antimicrobiano. É antibiótico, antifúngico, anti tudo para proteger a colmeia, né? Para proteger a colmeia. Mas daí você fica pensando... Mas tem uma função mais, assim, não é de saúde, é de segurança. Não, mas é uma saúde da colmeia, né? Se você for pensar... Ela usa para construir, ela usa para, às vezes, até mumificar alguns insetos invasores que são muito grandes, que elas matam e não conseguem remover da colmeia. Então elas passam ali a própolis e aí mumifica o cara ali dentro. Porque senão ele entra em decomposição, inclusive, e pode contaminar a colmeia toda, né? Uma maneira de proteger a colmeia esses também. Bichos tudo tem parasita interno, verme, essas coisas todas, é bom. Só que daí a gente não sabe o quão intencional isso é, né? Aí, eu tava vendo um trabalho com borboleta monarca. Ah, legal. E aí as borboletas monarcas, no ciclo delas, né? No ciclo de borboleta, elas escolhem uma plantinha para colocar os ovinhos. Geralmente é uma plantinha que elas são super acostumadas a comer, elas escolhem as plantinhas. Elas têm algumas espécies de plantas que elas usam como hospedeiras das larvas, que daí é lá onde as larvas vão se desenvolver. E as danaus, as borboletas monarcas, elas têm uma gama de espécies tóxicas, geralmente plantas do gênero Asclepias. Ah, tá. E aí os caras estavam fazendo uns estudos para ver como que elas estavam escolhendo essas asclépias. Então tem umas mais tóxicas e umas menos tóxicas. Em um dos estudos eles usam Asclepias curaçávica, que é uma espécie bem tóxica, cheia de compostos defensivos, e uma outra espécie menos tóxica chamada Asclepias incarnata. Tá. E a borboleta já coloca o ovo nas duas. Já coloca o ovo nas duas. De que ela coloca o ovo nas duas. Quando elas estão parasitadas por um protozoário, elas não têm muito como se tratar, sabe? Mas elas conseguem escolhem as plantas mais tóxicas para colocar seus bebezinhos. Tá. A outra coisa é que esses bebezinhos, os ovinhos, depois larvinhas delas, que estão infectados, eles se desenvolvem melhor do que nas plantas tóxicas, do que nas plantas menos tóxicas. Sim. E outra coisa, se eles não tiverem parasitados, eles se desenvolvem melhor nas plantas menos tóxicas. Olha que louco. Então, assim, tem um custo colocar os seus ovinhos... Tomar o remédio tem um custo, mas é melhor tomar o remédio. Então, parece que deliberadamente elas escolhem plantas mais tóxicas quando elas estão parasitadas. Sim. Uma coisa que eu acho que é legal a gente deixar claro para as pessoas, tem muita gente que pensa assim, né? Ah, mas isso não é uma escolha. Isso é instintivo. E mesmo com a gente, é meio difícil fazer essa distinção do que é escolha e do que é instintivo, do que é o nosso cérebro funcionando e do que é a gente realmente raciocinando para tomar uma decisão. Então às vezes a gente tende a falar assim, não, mas é só uma borboleta, como ela está escolhendo? Não, ela está escolhendo, ela está deliberadamente escolhendo aquilo. O como a gente ainda precisa estudar melhor, quais são os mecanismos que fazem com que ela prefira naquele momento escolher uma planta mais tóxica. Mas tem escolha. Mas tem escolha. Uma escolha real e diferencial. Quando ela não está contaminada, ela escolhe a outra planta. Ela escolhe a outra planta. Legal. E aí, uma das coisas que foi bem legal de estudar desse assunto é que eles já meio que categorizaram esses comportamentos de automedicação em animais, que eles até falam mais em autocuidado. Tá. Porque o primeiro que eles citam é evitar. Evitar o que não é bom. Então, comer cocô, apesar da gente saber que tem um monte de bicho que come cocô, eu vi um artigo agora falando de como os passarinhos, como aves, adoram comer cocô. E eles ainda não sabem o porquê. Cachorro, a gente já viu que... E também não sabemos por quê. Adoram comer cocô de gato. Uhum. Então, evitar comer coisa que não é legal. Xixi, cocô, água que pareça contaminada, ou alimentos que já não estão com uma cara muito legal, que já estão em decomposição, ou mesmo alimentos muito tóxicos. Que a gente consegue perceber e evitar esse tipo de alimento. Então, isso é geral. Os animais evitam coisas que não parecem boas ou que eles já sabem, por experiências anteriores, que não é legal comer aquilo. Então você está falando que tem uma categoria acima que é autocuidado, e aí a primeira de autocuidado é evitar. Então isso não é automedicação, mas entra na história do autocuidado. Uhum. Legal. A segunda é
são comportamentos profiláticos. Tá. Então, não é que você está tratando algo que já exista. Você tem um comportamento de consumir compostos, provavelmente compostos vegetais ou outras coisas, para evitar problemas. Uhum. Aí eu estava vendo um artigo que fala de aves com comportamento de geofagia. Comer terra, principalmente argila, que lembra a história até da questão da batata com as lhamas. Verdade. Que então, come argila para detoxificar as batatas. Então parece que assim, a argila vai ter um efeito de adsorver compostos tóxicos que elas possam vir a comer, e daí isso depois sai no cocô. Só que isso ela faz antes de comer e não depois. Ela vai fazendo sempre, ela tem o costume. Então assim, comer pedra, tem umas aves que a gente sabe que é por uma questão da digestão mecânica. Exato, para quebrar o alimento. Para quebrar o alimento. Não tem dente, quem tem moela aí tem essa... Mas tem essa outra questão da geofagia. E parece que isso ocorre em 2% das aves. E é bem disseminado em vários grupos. Legal. Então, apesar de ocorrer só em 2%, vários grupos fazem. Uma outra coisa era um grupo de aves. Você já ouviu falar de um grupo de aves chamado abetardas? Sim, as abetardas são muito esquisitas. Elas são os bichos que a gente não tem aqui no Brasil, mas talvez o pessoal que está ouvindo a gente aí de Portugal conheça, porque eles são da Península Ibérica e do norte da África também. Na verdade, na África toda tem. São as mais pesadas aves voadoras que a gente tem. Elas são uns bichos de 1 metro e pouco, assim, pesadão, assim, que tem uns bigodes super compridos. E tem umas pernas muito robustas, tipo o pé de ema mesmo, né? Chegam, acho que até a perder o 4º dedo mesmo. É uns pezão para andar. Elas andam mais do que voam, mas quando precisa elas voam. Só que elas são umas jamantas, né? Elas são muito pesadas e elas voam de maneira pesada. Bicho migra. Voa, e sim, o bicho de sei lá quantos quilos migra, né? Aí eu vou esquecer agora, não vou lembrar, vocês me pegaram de surpresa, não lembro o peso de uma abetarda. Mas é um bicho grande. Mas é um bicho grande, né? Sabe quem é especialista em abetarda? O Tiririca. Só podia ser. Eu vou morrer! Seu abestado! Então, e aí é um bicho muito interessante. Aí você tem várias espécies africanas. A voz da consciência falou que tem uns bichos que chegam a 7 quilos. 7 quilos, isso. Para um bicho que voa. Gigante, cara. Para um bicho que voa, mas é a abetarda grande. Sim. Olha, é o grande abetardo. É o grande abetardo. Agora, você tem as outras que são um pouco menores, né? E geralmente são os bichos que você reconhece bastante na África. Muito bom. Mas esse bicho também tem um exemplo de comportamento profilático, que elas comem um monte de coisinhas, dentro as coisinhas que elas comem tem umas plantinhas. Ao longo do ano elas comem essas plantinhas, né? Mas que tem compostos antiparasitários, que os caras foram lá ver depois, que tem compostos que poderiam atuar como antiparasitários, mas parece que tem um besourinho que elas comem, principalmente no período reprodutivo, e principalmente os machos. E a galera do artigo que eu li tem a hipótese de que eles comem mais nesse período, e mais do que as fêmeas, até para ter esse vigor. Ficar mais saudável. Ficar mais saudável. Legal. Porque é um besourinho que tem um composto super tóxico antiparasitário. Então, eu tô me preparando aqui para transar. Vou escovar o dente, tomar um antiparasitário. O ideal é estar limpinho, né? Tomar o vermífugo para ficar com as penas bem bonitas. Bem brilhantes. Então, tem essas histórias. Uma outra categoria, então a gente falou de evitar, um profilático, aí tem os terapêuticos. Que são os para tratar mesmo. Então, um é para se preparar e o outro é para tratar. E aí, a gente pode dividir os terapêuticos em 2. Um é ingerir e o outro é passar. Tá. É um terapêutico de uso tópico. Uma pomada. Aí... Ai, gente, a gente lê cada história, eu acho que foi em 1980 e pouco, em 87, teve um pesquisador que foi lá trabalhar com chimpanzé, e ele ficou dias observando ele, o assistente de campo dele,
que era um cara que manjava muito, um assistente local que manjava muito de plantas, principalmente de plantas medicinais da região. E eles estavam lá, o cara estava ajudando, esse pesquisador que não era ali da região, estava ali observando um grupo de chimpanzés. Só para explicar para a galera que está assistindo, esse é um tipo de trabalho muito comum com primatas, que é um trabalho de ponto focal. Você fica olhando o comportamento, você senta e espera. Então você vai, o grupo fica adaptado a você, você vai lá por insistência, vai lá, fica 10 minutos, depois meia hora, depois 1 hora, depois o pesquisador passa o dia inteiro sentado anotando o comportamento dos bichos. Os bichos passam a não ligar mais. Passam a não ligar mais pra ele e os bichos estão lá fazendo a vida Mas deles. você sabe que dependendo do grupo de chimpanzé tem que ser no binóculo, Não viu? tem, porque tem uns bichos que você não dá pra chegar tão perto. Não. E aí, um dia lá nas observações deles, eles viram que tinha uma das fêmeas que estava mais cansada, mais amuada, mais enjoada. Aí eles viram que um dia ela pegou o filhotinho dela, deixou lá com a galera do grupo e subiu numa árvore, deitou num ninho lá e foi dormir. O que é um comportamento não muito comum, dormir durante o dia. E largar o filhote. E ficou lá mal. Aí desceu da árvore. Aí o grupo foi lá, e aí, como é que você tá, né? O que tá acontecendo? Passou a dor de cabeça? Aí ela foi em direção a um arbusto, pegou um ramo desse arbusto, tirou as folhas, tirou a casca, pegou o miolo, mascou e jogou a fibra fora. Miolo de uma planta. O miolo de uma planta. Que se sabe que a população local usa para indisposição gastrointestinal. E que as folhas e a casca são altamente tóxicos, então que não é bom usar casca e folha. Olha só, ela mascou o miolinho e depois jogou fora e tirou casca e folha. E aí ela ficou mal, foi lá deitar de novo. No dia seguinte acordou, também não estava muito bem, mas 24 horas após a ingestão lá da mastigadinha, aí diz que ela estava dando até pinote. Correu, brincou, comeu mais um pouco. Pegou o filhote de volta. E os caras ficaram, pera, que coisa estranha, vamos ver. Coincidência ou é a mastigadinha? Coincidência ou a mastigadinha. E aí eles foram ver que apesar dessa planta ser pouco consumida, né, na dieta ela não é representativa, mas que quando o bicho não está muito legal, eles vão lá procurar por essa planta. Uma outra coisa que eles viram foi qual era a composição química. Tinham vários compostos com efeitos para melhorar desarranjos gastrointestinais e antiparasitários. E depois eles foram olhar o cocô dos chimpanzés. Falaram, vamos ver o que tem aqui no cocô. E aí eles conseguiram ver o antes e o depois de usar essa planta, de mastigar a planta. Então, deixa eu ver se eu adivinhei. Antes não tinha a planta, depois passou a ter. Quando não comia a planta, não tinha planta. Não tinha planta, quando comia, tinha. E esses cientistas aí querendo falar que são inteligentes. O que eles viram foi muito mais legal. Apesar disso também ser uma coisa muito legal, ver se tem a planta ou não. Tem a planta é importante. Antes de fazer a observação, né, do uso, você tem observações indiretas. Mas nesse caso, o que eles conseguiram ver é que o número de ovos de parasitas diminuía em 90%. Quando tinha a planta. Então, antes de comer a planta, tinha um tanto. Depois de comer a planta, reduzia em 90%. Os parasitas sumiam. Cara, ela tava tomando um vermífugo mesmo.